Bom dia, nono ano A. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de teatro, né? Parte 2. Os gêneros teatrais. Então nós temos a tragédia, né? Que nasceu na Grécia e segue três características: antiga, média e nova. É a representação viva das paixões e dos interesses humanos, tendo por fim a moralização de um povo ou de uma sociedade. Então, eu coloquei para vocês aí a imagem de uma tragédia de Prometeu, né, que está acorrentado, e aí dá para ver na expressão dos atores. Isso é uma pintura, né, mas representa a representação teatral da tragédia de Prometeu. Então, a gente vê o desespero, a agonia. Então, essa é a representação da tragédia. A comédia representa os ridículos da humanidade ou os maus costumes de uma sociedade e também segue três vertentes: a política, a alegórica e a moral. Então, a alegórica, vou explicar para vocês melhor, é sobre uma representação como se fosse uma lenda, uma parábola, né, que traz um ensinamento final. E aí o ator está representando Dionísio num momento que ele está fazendo uma graça, né, uma comédia com a vida humana. A tragicomédia, que junta as duas categorias, é a transição da comédia para o drama. Representa personagens ilustres ou heróis praticando atos irrisórios. Então, os heróis, por exemplo, Hércules ou os próprios deuses, e aí eles vão da tragédia à comédia, né, ao drama, na mesma peça teatral, na mesma história. O drama ou o melodrama é representado acompanhado por música. No palco, episódios complicados da vida humana, como a dor e a tristeza, combinados com o prazer e a alegria. Aqui eu coloquei a peça A Fuga, que mostra consumo e consequências dramáticas das drogas nas famílias, né? Então dá para ver pela expressão dos atores que estão em cena. Os autores é a pessoa que escreve uma peça de teatro, ou roteiro de um filme, ou enredo de uma novela ou de um livro. Recebiam honrarias e prêmios pelos textos e se tornavam famosos entre seus compatriotas. Compatriotas são pessoas do mesmo local, do mesmo país, da mesma região. Também eram muito criticados caso não agradassem ao público. Como estudamos na primeira aula sobre teatro, o público ele estará realmente para isso, para julgar se foi bom ou se foi ruim. Os mais conhecidos autores de tragédias são Ésqueles, Sófocles e Eurípides. Os mais conhecidos por suas comédias são Aristófanes, Menandro e Pátrinas. Foi um grande escritor de sátiras. Sátiras, elas são comédias que imitam histórias já conhecidas. Essas peças, escritas há 2.500 anos, são representadas até hoje. Elas tratam dos sentimentos mais profundos dos seres humanos, que não mudaram desde a Grécia Antiga, como, por exemplo, o amor, o ódio, o ciúme e a inveja. O texto teatral. Em uma peça de teatro, as falas dos personagens aparecem escritas em forma de diálogos, que chamamos de texto. Ele contém também algumas indicações cênicas sobre como os personagens têm de falar, os movimentos e gestos dos atores, como devem estar vestidos ou maquiados. Quando em uma parte ou na totalidade de um texto teatral há um único ator representando um ou mais personagens, dizemos que se trata de um monólogo. Alguns textos de teatro só trazem uma indicação sobre o enredo ou uma breve sinopse, que é o resumo que mostra somente os momentos principais do enredo. Outros textos são como um resumo na qual se assinala a ordem das cenas e das entradas dos personagens. Nestes casos, para desenvolver o enredo, utiliza-se a improvisação. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês pequeno sobre o teatro O Demônio Familiar, de José de Alencar. A gente pode reparar que em cada fala está dizendo qual personagem que vai falar, e aqui embaixo, onde fala o Eduardo, né, na última fala, entre parênteses, tá o que ele vai fazer, né? Ele enche a carteira de charutos. Então, essa aí é uma ação que ele vai ter. Os textos teatrais vêm dessa forma, então, tá bom? E vem especificando qual cena que o ator vai fazer.
O teatro no Brasil. No Brasil, o teatro tem sua origem com as representações de catequização dos índios, ou seja, quando chegou a Igreja Católica, eles faziam representações, como os índios não sabiam ler, então para eles identificarem melhor, eles colocaram peças teatrais, né? As peças eram escritas com intenções didáticas, procurando sempre encontrar meios de traduzir a crença cristã para a cultura indígena. Uma origem do teatro no Brasil se deveu à Companhia de Jesus, ordem que se encarregou da expansão da crença pelos países colonizados. Os autores do teatro nesse período foram o padre José de Anchieta e o padre Antônio Vieira. As representações eram realizadas com grande carga dramática e com alguns efeitos cênicos, para a maior efetividade da lição de religiosidade que as representações cênicas procuravam inculcar na mentes aborígenes, ou seja, colocar na mente dos índios. O teatro no Brasil, neste período, estava sob grande influência do barroco europeu. Então, tudo que eles estavam aprendendo na Europa, né, lá em Portugal, que veio colonizar o Brasil, eles traziam para cá. Essa é uma cena da peça teatral Macunaíma, que é uma obra muito conhecida no Brasil. E aqui a gente pode ver as expressões dos atores. O cenário não é muito elaborado, porque na peça teatral requer mais do desempenho dos atores do que do cenário em si. A atividade da semana é a seguinte: você vai fazer um resumo ou um mapa mental do conteúdo no seu caderno. Esse conteúdo ele vai cair na próxima prova de bloco de vocês e também essa atividade de resumo tem um prazo da devolutiva, que é até quinta-feira, e também a avaliativa da sua nota de artes visuais. A devolutiva marcará a sua presença na aula. Então, tem muita gente que está com muita falta porque não faz a devolutiva. Fiquem atentos, então. É um conteúdo um pouquinho extenso, então eu estou dando esse prazo de até quinta-feira para vocês fazerem essa devolutiva bem caprichada, tá bom? É isso, qualquer coisa é só me procurar.